Olá, sou o professor Eduardo. Falando de geometria espacial, hoje o assunto vai ser volume. Vamos falar de volume de cubo, volume de paralelepípedo, paralelepípedo reto, retângulo, né? Volume de prisma, prisma reto. Né? E eu começo com o seguinte problema. Né? Eu tenho um cubo, eu quero saber qual é o volume do cubo. Primeiro, vamos pegar um cubo pequeno, um cubo de aresta 1. E esse cubo de aresta 1 vai representar para mim uma unidade de volume. Quando a gente quer calcular volume, eu preciso de algo para comparar. Preciso saber, na minha figura, quantas unidades de volume cabem lá dentro. Então, esse cubo com aresta 1 vai ser para mim uma unidade de volume. Se o cubo tivesse 1 centímetro de aresta, eu ia falar que 1 centímetro cúbico seria a unidade de volume. Se ele tivesse 1 metro de aresta, eu ia falar que 1 metro cúbico seria a unidade de volume. Nesse caso, tem aresta 1, para mim, uma unidade de volume. E aí, peguei um cubo maior, formado por alguns cubinhos desse. Para saber qual é o volume desse cubo maior, eu só preciso saber quantos cubinhos desse nós temos nesse cubo maior. Nesse meu exemplo, você percebe claramente que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou vendo de frente 8 cubinhos. Tá? Na lateral, você percebe que tem que ter 8 cubinhos. Né? O cubo tem arestas congruentes. Então você tem 8 cubinhos com a visualização de lado. Na base do cubo, então vamos considerar a primeira camada de cubo. Vamos usar multiplicação. Então na primeira camada do cubo, temos 8 vezes 8 cubinhos. Opa, então tem 64 cubinhos na primeira camada do cubo. Só que nós temos 8 cubinhos aqui na lateral, né? Na vertical, nessa aresta vertical. Então temos 8 camadas de 64 cubinhos. 8 camadas de 64 cubinhos dá 8 vezes 64. 8 vezes 64, você sabe que vai dar 512. Então eu tenho aqui 512 cubinhos formados na minha figura. Opa, então o volume desse cubo maior é o volume de 512 cubinhos. Se é o volume de 512 cubinhos, então nós temos 512 unidades de volume. Eu vou representar da seguinte forma: 512 unidades de volume. Para melhor visualização, ou para efeito mais rápido de conta, eu poderia diretamente só efetuar 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. Foi o que eu fiz. Né? 8 vezes 8 vai ser a área da base. Então, intuitivamente, eu fiz uma área da base vezes a altura. Então, você tinha feito 8 vezes 8 vezes 8. Mas, intuitivamente, você pode ver também como área da base vezes a altura. Considerando, então, de aresta 1, você tem aqui a medida 8. Aresta 1 cada cubinho, medida 8. 8 vezes 8 é 64, que é a área da base. Se tem aresta 1, temos uma altura igual a 8. Então, intuitivamente, o volume pode ser visto como área da base vezes a altura. Opa, daqui a pouco eu posso generalizar. Vou tentar generalizar. Um cubo de aresta A. Então, eu tenho A e A. Então, teria A vezes A ao cubo. Foi como apareceu aqui o 8 ao cubo. Mas vamos chegar até lá. Uma situação que eu quero mostrar para vocês é a seguinte.
Eu peguei aqui um paralelepípedo. Retângulo, paralelepípedo reto, retângulo. E nesse paralelepípedo retângulo, eu coloquei alguns cubinhos dentro dele. Para eu calcular o volume do paralelepípedo retângulo, eu preciso saber quantos cubinhos cabem nele. Então, vamos supor que eu tenha aqui 2A cubinhos. Vendo aqui na aresta frontal. Na aresta lateral, ou na profundidade dele, vamos supor que eu consiga colocar, então aqui vou colocar uma reticência para continuar, aqui também teria reticência, vamos supor que eu consiga colocar aqui B cubinhos. Né? Então você visualiza B cubinhos. E na altura, vamos também tomar que eu consiga colocar C cubinhos. Então, o volume do paralelepípedo vai ser a quantidade de camadas que eu tenho de cubinhos. Na base, eu tenho A vezes B cubinhos. Só que eu tenho, então, C camadas. Então, o volume vai ficar A vezes B vezes C. Ou seja, pode ser visto também como A vezes B é a área do retângulo da base. Então, pode ser visto como a área da base e o C é a medida da altura, vezes a altura. Detalhe que eu represento a altura como H, como eu coloquei anteriormente. Tá? Mas vale ressaltar que eu estou tomando o A como medida inteira. Né? O cubo tem aresta 1. Se o A não tiver medida inteira, se ele tiver uma medida racional, se ele tiver uma medida racional, você pode pensar da seguinte forma. Né? Vamos supor que é um número racional, aqui, um racional não inteiro. Vou representar como sendo A sobre D. E aí, eu pego todas as medidas e reescrevo como fração com o mesmo denominador. Então, você poderia pensar como B sobre D e poderia pensar como C sobre D. E eu posso utilizar o mesmo princípio para calcular o volume. Só que eu vou ter como uma unidade de volume um cubinho de aresta 1 sobre D. 1 sobre D. 1 sobre D. E o meu volume do cubinho é 1 sobre D ao cubo, que é a unidade de volume. Então, continua sendo a medida da aresta da frente, a aresta lateral, vezes a altura, que seria a área da base vezes a altura. Tá? Então, coloquei aqui uma situação extra para você, se eu tiver uma medida racional. Tá? No meu caso, eu coloquei A vezes B, que é meu problema original. Tá? Vou voltar aqui para o nosso problema original. E vale lembrar também, se você quiser, como é que se calcula a área de um retângulo que possui lados racionais não inteiros. Tá? O princípio é parecido. Você pode até ver na aula do 9º ano do professor Gustavo Adolfo. Ele faz essa demonstração do cálculo da área de um retângulo que possui lados racionais não inteiros. Fica só um detalhezinho. E se a medida for irracional? Se a medida for irracional, a gente sabe que tem um número racional menor do que ele, muito próximo do que ele. E sabe que tem um número racional maior do que ele, muito próximo dele. Então, podemos, sem erro matemático, fazer o mesmo processo, que é a área da base vezes a altura, ou o produto das arestas. Até a próxima.